Bom dia, igreja do Senhor Jesus. Que a paz do nosso Salvador Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas nessa manhã, amém? Deus é bom, né? Como nós cantamos hoje, nosso culto da manhã, ele aponta o tempo todo para a cruz, né? Nós cantamos, nós oramos, nós lemos a palavra, nós vamos meditar na palavra. E que você não tire da sua mente o grande sacrifício que Jesus fez por você um dia naquela cruz. Esse é o milagre, irmãos. O milagre nem a gente estar vivo aqui respirando, não. O milagre é saber que quando o nosso pulmão não respirar mais, nós vamos viver eternamente na glória com o Senhor, porque Cristo nos resgatou desse mundo, nos resgatou das nossas mazelas e pecados, e nele nós temos vida. O que nos une é Cristo Jesus. A nossa aliança que temos um com o outro é a obra que Cristo fez na cruz. Louvado seja Deus. Você que está acompanhando também na sua casa, que o seu lar seja também um lar onde Cristo é reconhecido como Senhor, não só aqui, mas também na morte, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem perseguição, nem espada, nem fome, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, amém? Você crê nisso de todo o seu coração? Eu também. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 27. Nosso tempo hoje é mais reduzido. Nós vamos até às 9 horas com o culto e também com a Santa Ceia. E em seguida nós teremos separação das classes para o estudo da escola dominical. Salmo 27, versículos 13 e 14. Salmo 27, versículos 13 e 14 dizem assim: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você pode repetir comigo? Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E o versículo 14 diz assim: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Você pode repetir comigo? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Pai querido, na manhã desse dia, diante da tua palavra, Deus, nós nos rendemos. Pai, nós nos colocamos diante de ti para recebermos do Senhor o alimento, a instrução, que a tua palavra, Deus, somente ela é capaz de produzir e gerar em nós edificação, transformação, crescimento espiritual, entendimento, ó Deus, do teu propósito para nós, para cada um de nós, nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Fala conosco, Deus, nós te pedimos, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. O tema da mensagem da devocional de hoje é conhecer o Senhor para vencer o medo. Conhecer o Senhor para vencer o medo. Será que nós conhecemos verdadeiramente o Deus a quem nós servimos? Eu creio que, assim como eu, enquanto preparava essa palavra, vocês também, ao lermos juntos aqui nessa manhã, também creio que perceberam que os dois versos finais do Salmo 27, o salmista Davi fala primeiro dele mesmo e depois de um outro, de alguém fora dele. Ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor
na terra dos viventes, versículo 13. Depois ele fecha o salmo dizendo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera pelo Senhor. Ele começa com a primeira pessoa do singular e ele encerra com a segunda pessoa do singular, o eu e o tu. Ou seja, quando o salmista diz eu creio, ele está dizendo, em outras palavras, que ninguém pode crer para o outro. Ou eu vou crer que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, ou ninguém crerá por mim ou para mim em meu lugar. Irmãos, a fé é pessoal. A fé, ela é pessoal e intransferível. Senão a fé do pai salvava o filho, não salva. Ou o filho tem uma experiência pessoal com Deus, ou a fé do seu pai o conduzirá para a glória, para as bem-aventuranças eternas, e ele será e continuará aqui com uma vida derrotada, miserável e condenada aqui na eternidade. A fé, ela é pessoal. Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 22, a fé que tens, tem-na para ti mesmo. Aliás, esse texto de Romanos capítulo 14 tem intrigado uma irmã aqui da nossa igreja, quando diz que tudo que provém da dúvida é pecado. Romanos 14, né, Vanessa? Vanessa tem sofrido com esse capítulo 14, num bom sentido, né? Porque quando a gente para num texto e começa a sofrer nele, é sinal que Deus está produzindo algo novo. Deus está mostrando a nós algo que a gente não veria sem esse sofrimento, sem essa crise. Paulo diz em Romanos 14, a fé que tens, tem-na para ti mesmo. E é o próprio apóstolo Paulo, também em Romanos, no capítulo 10, quando ele diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, é o seu coração que crê, é o seu coração, é a sua boca que confessa. Ninguém pode crer por tabela com o coração do outro, e ninguém pode confessar com a boca do outro. Eu volto à pergunta inicial: será que conhecemos verdadeiramente o Senhor das nossas vidas? Voltemos para o Salmo 27. Será que o salmista, no caso aqui, o salmista Davi, ele compõe esse belíssimo salmo e durante todo ele vai fazendo esse ping-pong, né, entre o eu e o tu? Será que ele vai compondo esse belíssimo salmo numa abordagem de que uma parte sou eu, outra parte é você? Irmãos, do início ao fim, Davi apresenta apenas a sua experiência com Deus. Ele apresenta o anelo que ele tem por Deus. Ele apresenta os livramentos que Deus concedeu a ele. E Davi fala da sua vida como alguém que está no recôndito, guardado, vivendo para Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida voltada para Deus, uma vida que anelava pela presença de Deus. É o título desse salmo, uma proposta da Sociedade Bíblica do Brasil: anelo pela presença de Deus. Davi tinha anelo pelas coisas de Deus. E é interessante que só no último versículo do salmo, no último versículo desse salmo, ele então dirige um conselho, uma exortação para os seus leitores: espera pelo Senhor. Ouviram a minha história? Ouviram o conhecimento que eu tenho do meu Deus? Ouviram o meu testemunho pessoal? Então, espera pelo Senhor. Ei, você, fortifique-se o teu coração no Senhor. Espera pelo Senhor. Primeiro nós vemos então, irmãos, que Davi, ele demonstra a sua total submissão, o seu conhecimento de Deus. Ele diz: o Senhor é a minha luz. Olha o pronome pessoal. O Senhor não é uma luz.
Ou ele é a minha luz, ou ele continuará sendo uma luz de Davi, uma luz de Sebastião, uma luz de Josué, uma luz de um homem que foi para nós uma referência de fé, uma luz do irmão Jaciro. Ou ele é uma luz para mim, ou ele é a minha luz, ou eu não conhecerei o Senhor para vencer os medos que cercam a minha vida. Submissão e confiança no Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Note que o Senhor aí, irmãos, e em todas as ocorrências desse salmo, está totalmente em maiúsculo. É o Yahvé, o Jeová, aquelas letras impronunciáveis para o judeu. São 14 vezes que aparece a palavra Senhor. E se a gente perguntar para a Rebeca, para o Isaac, para o Heitor, o que significa Senhor? Olha, é respeito, é alguém que é maior que eu, é alguém que eu devo me submeter, é alguém que eu devo obedecer. É por isso que ele é Senhor. O Senhor é a minha luz. No versículo 1, o Senhor. No versículo 4, o Senhor. No versículo 6, o Senhor. Uma coisa peço ao Senhor: no dia da adversidade Ele me ocultará, Ele elevará a minha cabeça. No tabernáculo eu cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Ao meu coração me ocorre, buscarei ao Senhor. Não me esconda, Senhor, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Esse salmo está repleto da referência a Deus. Davi conhecia o Senhor, ele conhece o seu Senhor, meus irmãos. E a pergunta é: será que nós conhecemos o nosso Senhor? Tem muita gente se desintegrando de medo e de pavor devido à pandemia que estamos atravessando. Vamos minimizar o problema, irmãos? Não. Vamos brincar com uma doença que está ceifando vidas? Não, irmãos. Mas vamos olhar para as Escrituras e perceber que tudo isso está se cumprindo segundo as Escrituras do Senhor? Ou nós não temos uma Bíblia na mão? Me perguntaram um dia desse: pastor, quando isso tudo vai passar? E eu respondi: quando Jesus voltar. Não vai parar, irmãos. Foi dado o play, o start foi dado, as trombetas estão soando. Mesmo depois de vacinas, os cientistas já disseram: permaneceremos com isolamento, com as medidas, porque o vírus ele é mutante, já tem variantes no Brasil. E muitos deles correm o risco da vacina não contemplar. Pastor, então o que vai ser de nós? Você conhece o Deus que você crê? Você pode dizer: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes? Você pode dizer que tem uma vida de intimidade com Deus e pode caminhar com a cabeça erguida, e aí aguardando o chamar do Senhor, e o dia que Ele chamar, você esteja pronto para partir? Meu pai gostava tanto daquele versículo de Amós, né? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E também de Efésios capítulo 4: desperta, ó tu que dormes, né, irmão Hélio? Levanta de entre os mortos e Cristo te resplandecerá. Meus irmãos, a pergunta é: será que o nosso chamado é para o medo, para vivermos atemorizados? Será que não temos um Senhor todo-poderoso? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus inimigos, meus opressores, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Davi mostra nesse salmo que ele estava cercado de inimigos. Nós não sabemos se são inimigos visíveis ou invisíveis. Havia um exército acampado contra ele. Mas é interessante que
ele diz: não se atemorizará o meu coração. Por quê? Porque o anelo de Davi era o Senhor e os átrios do Senhor. Irmãos, no momento de crise, o nosso foco deve estar em Deus e nas coisas de Deus. É por isso que ele não tinha medo. É por isso que o mesmo salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor é por nós, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor dos exércitos está conosco. Meus irmãos, alguns pontos, de aplicação da palavra de hoje, irmãos. Como eu disse, é uma palavra breve. Davi conhecia o Senhor, por isso ele não tinha medo. Calvino diz que o conhecimento que temos de nós, ele será referente ao conhecimento que nós temos de Deus. Nosso irmão Luciano tem gostado de ler, as institutas, da religião, escritas por Calvino. É verdade, irmãos, ou a gente conhece a Deus, ou nós não vamos nem nos conhecer. Quando Davi chegou diante do Golias, ele sabia que o tamaninho dele, ele sabia que ele era insignificante, mas ele não partiu para cima do Golias no conhecimento pessoal dele, no sentido da autossuficiência. Ele disse: você vem contra mim com espadas e lanças, e eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos. É o mesmo Davi, irmãos. Eliseu estava cercado pelos carros e pelos cavaleiros do rei da Síria, e ele pede ao Senhor: abra, Senhor, os olhos do meu servo, para que ele veja os carros e os cavaleiros e os carros de fogo que estão ao redor nos montes. Abra os olhos deles, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Irmãos, nós precisamos conhecer o Senhor. Davi conhecia o Senhor. Será que nós conhecemos o nosso Deus? Será que nós o reconhecemos como Senhor em todas as esferas da nossa vida, meus irmãos? Davi não apenas conhecia o Senhor, mas ele anelava pela presença do Senhor. Será que nós temos anelado também? Será que nós temos anelado por um tempo de oração com Deus? Irmãos, eu estou para lançar uma campanha aqui para a gente cortar o fio. Não é tirar da tomada, não, é cortar o fio da televisão da nossa casa. Talvez você olhe assim: mas pastor, o senhor não está vivendo a realidade. Não, o senhor está numa bolha, o senhor está fora da realidade. Não, talvez porque tem 2 anos que não tem televisão lá em casa. Talvez por isso, irmãos. Quer ficar em pânico, adoecido, bebe, sorve engoladas o que está sendo dito pela mídia, irmãos. Ou nós vamos anelar uma coisa, peço ao Senhor. Qual foi o pedido de Davi? Que eu possa morar na casa do Senhor. Se eu e você tivéssemos a oportunidade de fazer um pedido, será que esse seria o nosso pedido, irmãos? Será que esse tem sido o nosso consumo, irmãos? Esse tem sido aquilo que tem alimentado a nossa mente, os nossos olhos, a nossa cabeça, o nosso coração? Ou será que nós estamos bebendo a goladas as coisas do mundo? Será que nós pediríamos isso? Nós precisamos conhecer o Senhor a quem nós servimos. Nós precisamos anelar pela presença do nosso Senhor, e nós precisamos pedir com sabedoria. Será que nós temos passado do medo para a coragem? Só quando conhecermos de fato o nosso Redentor. Foi isso que Jó disse, com o corpo cheio de tumores malignos, Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. É isso que Paulo disse de dentro de uma cadeia, prestes a ser decapitado, irmãos. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro até o dia final. Será que nós temos conhecido de fato o Senhor? Será que nós temos declarado que a nossa força vem do Senhor? Será que nós temos vencido os inimigos que se acampam contra nós? Ou será que temos sido
alvos de um medo que cresce todo dia dentro do nosso coração. Eu disse aqui de Calvino, né? Tem uma citação, Luciano, no tomo 1, né, das instituições da religião cristã, que, irmãos, é difícil ler Calvino, é difícil, mas aquele homem tinha uma capacidade de alinhar, né, a eternidade da palavra com a vida e a realidade da vida aqui na terra. Ele diz assim: é na consciência da nossa ignorância, da nossa fraqueza, da nossa penúria, que vamos reconhecer a verdadeira luz que é o Senhor. É quando a gente tiver consciência de quão fraco, miserável e depravado nós somos, que a luz do conhecimento de Deus vai nos elevar. E nós vamos poder dizer como Paulo, né? Somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, pela obra que Ele realizou, porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Nós vamos orar. Eu vou te convidar a fechar os seus olhos, mesmo assentados. Nós vamos orar e vamos colocar diante de Deus o que na realidade tem acontecido dentro de nós. Será que esse salmo de Davi, nos seus 13 versículos, como um depoimento pessoal de um servo de Deus que conhecia o Senhor, que anelava pelo Senhor, que tinha intimidade com o Senhor, seria também o meu salmo, o seu salmo? Será que nós também poderíamos dizer assim: não se atemorizará o meu coração, se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Nós estamos em guerra, mas será que em meio à guerra nós podemos dizer: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes?